Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar conosco neste dia tão lindo que o Senhor tem nos concedido. Depois de uma noite chuvosa, amanheceu o dia chovendo aqui em Fortaleza, momento de gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Sabemos que a chuva é bênção de Deus. Muitas vezes sabemos que a chuva destrói, em outros lugares a chuva é boa, mas tudo conforme o que Deus fez é bem feito. A natureza, nós homens, e que somos destruidores daquilo que Deus tem feito, e muitas vezes acontecem as coisas ruins, que muitas vezes é o homem que causa tudo isso, não é Deus. O nosso Deus, ele faz tudo perfeito, em tudo na devida ordem. Eu quero fazer uma leitura aqui, se encontra no livro de Lucas. Este Lucas, que era médico, escreveu esse livro, assim como ele escreveu Atos dos Apóstolos. Ele vai fazer uma revelação aqui de um jovem rico que o Senhor relatou. O Senhor Jesus relatou esse fato. Estou em Lucas, capítulo 18, e o verso 18 em diante vai dizer assim a palavra de Deus. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chama de bom? Ninguém há bom, senão que é Deus, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-te pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Aleluia, somente até aqui. Jesus relata esse fato, aconteceu esse fato com esse jovem era muito rico. E ele veio fazer essa pergunta a Jesus. E Jesus relata esse fato para ele. Ele disse: Senhor, desde a minha mocidade, desde a minha infância, tudo isso eu faço. Até porque esse jovem era judeu e todo judeu conhecia o Torá, que era a lei, sabia dos mandamentos. Mas Jesus faz essa pergunta a ele: se tu conhece toda essa história, se tu vive toda essa história, pois tu é um homem muito rico, vende tudo o que tu tens e reparte com os pobres. Mas Jesus falou isso, não era porque ele era rico, tinha que dar tudo aos pobres e ele ficasse miserável, não. Jesus falou isso porque Jesus conhecia o coração daquele jovem e o seu tesouro estava na sua riqueza, não era o céu. Ele não almejava o céu assim como Jesus estava falando para ele. É tanto que quando Jesus fala: Vende tudo o que tens e vem e segue-me, aquele jovem ficou triste. E aquele jovem não fez o que Jesus pediu, porque o seu tesouro era a sua riqueza. E no dia de hoje, amado, quantas pessoas vivem enterrado no seu tesouro? É a sua riqueza. Não abre mão, chega até a falar que o seu Deus é o seu dinheiro. Não se compadece daqueles que são necessitados. Muitas vezes ignora. Muitas vezes eles não estão nem aí. E quantas coisas ele poderia fazer, mas eles não fazem. Porque o seu tesouro não está no céu. Porque aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que conhece a Deus, ele é abençoado com as suas riquezas, porque Deus nos abençoa. Mas ele tem que abençoar aqueles que não estão abençoados. Ele tem que fazer uma partilha. Não é pegar, dar tudo que ele tem e ficar de esmola. Não, não é isso. É ajudar no momento que for necessário. E aquele jovem, a sua riqueza era o seu tesouro. Ele não queria seguir Jesus. Porque se ele quisesse seguir Jesus, se ele quisesse estar andando com Jesus, quisesse fazer a vontade de Deus, ele teria desprendido daquela riqueza e tinha acompanhado Jesus. Jesus fez aquela pergunta não para que todo mundo venha desfazer do que ele tem. Não, não é isso.
Jesus fez essa pergunta porque sabia que o tesouro dele não era o reino do céu, mas a sua riqueza. E Jesus mostrando para aquele povo que estava com ele que nós não devemos apegar, nós não devemos viver, colocar todo o nosso coração naquilo que nós possuímos, mas que nós temos que colocar todo o nosso coração, toda a nossa vontade diante de Deus. É porque é Deus que faz isso. É Deus que tem que ser o nosso tesouro. O nosso tesouro tem que estar no céu, ligado no céu, porque aqui é coisa terrena, tudo vai passar. Mas aquele jovem, ele ficou triste, que nem muitos hoje, quando fala de servir a Deus, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que tirar isso, eu tenho que dar isso, eu tenho que fazer isso. Ele não quer a Deus, porque ele vai se desprender daquilo que ele tem. Ele vai ter que renunciar a algumas coisas que ele tem e ele não quer fazer isso. São muitas pessoas assim. Mas eu quero te dizer, amado, você que está colocando o teu coração naquilo que tu tem, esqueça. Busca a Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Buscai a justiça de Deus. Buscai a Deus. Invocai o nome dele, porque ele é digno de adoração. Ele é digno que você sirva somente a ele. Você não pode servir dois senhores, ao dinheiro e a Deus. Você não pode servir ao diabo e a Deus ao mesmo tempo. Você tem que escolher um. Não fique em cima do muro. Busca a Deus. Busca aquele que pode te salvar. Busca aquele que pode te libertar. Busca aquele que pode te fortalecer. Busca aquele que pode te dar uma vida eterna. E ninguém pode te dar vida eterna. Só Deus, através do teu Filho amado Jesus. Porque se ninguém precisasse de Jesus, Deus não teria mandado Jesus aqui. Jesus nasceu de uma virgem para fazer todo esse processo. Então nós, para ser salvos, nós temos que passar por Jesus. Vou te relatar um fato aqui, amado, para voltar a memórias. Você que talvez diz, eu conheço as Escrituras. Talvez você não obedeça às Escrituras. Mas vou te relatar um fato aqui. Em Atos dos Apóstolos, esse mesmo livro que o médico Lucas, o doutor Lucas escreveu, ele vai relatar um fato do homem Cornélio, um homem rico, general, um homem centurião, um homem que tinha tudo. Ele era um homem piedoso, dava esmola, ajudava. Mas uma certa feita ele tem um sonho. E Deus diz para ele que se agrada daquilo que ele estava fazendo. Mas ele vai orientar ele, buscar um homem chamado Pedro, para ter um encontro com ele. Resumindo a história, Pedro chega na casa dele e faz todo aquele processo, eles são batizados. E Pedro agora vai dizer que Deus não faz acepção de pessoa, porque Pedro pensava que aqueles dons, aquelas maravilhas eram só para os judeus, e Cornélio era gentil. E aí Pedro vai fazer, o meu Deus não faz acepção de pessoas. O que eu quero te dizer? E Pedro vai dizer, agora que tu recebeste esses dons que nós recebemos, o que impede de ser batizado? O que eu quero te dizer? Deus se agradava do que Cornélio tinha feito, o que ele fazia. Mas ele precisava ter um encontro com Jesus para ganhar o reino de Deus. Cornélio era um homem piedoso, era um homem bom, e Deus se agradou daquilo que está fazendo, porque Deus se agrada daquilo que você faz aos necessitados. Mas isso não quer dizer que há salvação. Porque se Deus quisesse, se salvasse, Deus não teria mandado Pedro falar de Jesus para ele. É como se Deus estivesse falando, ora Cornélio, eu vou te mandar um servo meu falar do amor de Jesus para tu ser salvo. E aí ali tu vai ser batizado. É como se Deus estivesse falando nessas palavras. Então o que eu quero dizer? Não adianta você dar o que você tem. Não adianta você ser bonzinho. Se fazer disso, daquilo. Se você não tiver Jesus, você não herdará o tesouro do céu. Você não herdará o reino de Deus. Aquele jovem ficou triste, porque o seu tesouro era a sua riqueza. Cornélio, diferente. Ele dividia o que ele tinha. Ele ajudava as pessoas. Mas tudo isso não basta. Tem que ter Jesus nas nossas vidas. Para que nós possamos ser salvos. Porque o próprio Jesus falou
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que passar por Jesus. Nós temos que ir até Jesus. Você pode dizer, é tanta coisa, o meu fardo é pesado demais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso. Jesus não vai me aceitar. Aí Jesus lá em Mateus capítulo 11, do verso 28 em diante, ele vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Oh, aleluia! Entrega o teu fardo a Jesus, que deixa ele carregar, porque ele vai fazer maravilha na tua vida. Não seja aquele jovem rico, ficou triste, diz que conhecia as escrituras, sabia tudo, desde criança praticava, mas o principal, ele não tinha o amor de Deus. O principal, ele não queria fazer, ajudar os necessitados. O principal, ele não quis seguir Jesus de Nazaré. Para você ter um tesouro no céu, você tem que seguir Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, intercedendo. E um dia ele vai voltar e vai levar a sua igreja para habitar no céu com ele, nas moradas celestiais. Aí nós teremos o tesouro nos guardando. Que vocês possam refletir nessa reflexão. Não seja triste como aquele jovem, mas venha e siga a Jesus. Aqui fica a minha gratidão a todos aqueles que vão ver esse vídeo. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, no nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!